Obrigado, Marcos. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto com a leitura do Salmo 100. Abra aí sua Bíblia no Salmo de número 100. Hino de ingresso ao templo, um salmo de ações de graças. Se você puder ficar em pé, a gente pode ler juntos. É um salmo pequeno. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Nós devemos celebrar ao Senhor com alegria, servir ao Senhor da mesma maneira, com alegria, e apresentar diante dele um cântico. Deus se agrada dos nossos louvores. Está dito aqui que Deus é o nosso Criador, nos é ensinado aqui que Ele cuida de nós, também nos ensina este salmo que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e também a sua fidelidade vai de geração em geração. Temos muitos motivos para servir ao Senhor com alegria, né? Adorar este Deus, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz nas nossas vidas. Vou pedir a nossa irmã Lucinéia para fazer uma oração de louvor, de adoração a Deus, de agradecimento a Deus, por nós estarmos aqui, né, com esse privilégio, que isso é um privilégio, estarmos aqui na casa do Senhor com saúde, né, para adorar o nome dEle. Então, Lucinéia, nos dirija a Deus numa oração. Senhor, nosso Pai, nosso Criador, estamos aqui, ó Pai, reunidos na Sua presença para Te louvar, para exaltar Seu santo nome. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede nesse dia. Nos abençoe, meu Pai, nos ilumine a nossa vida, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Sua palavra, para que nós possamos aplicá-la na nossa vida, meu Pai. Amém. A cada dia, faça, Senhor, em nós a Sua obra, transforma-nos, ó Pai, a cada dia, para que sejamos menos parecidos com o mundo e mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Amém. Eu te peço, meu Pai, renova-nos a cada dia, encha-nos do Seu Santo Espírito. Obrigada pela oportunidade, meu Deus, de podermos estar com saúde e de nos reunirmos aqui entre irmãos em Cristo, com o único propósito de Te exaltar, de Te engrandecer o Teu nome, meu Pai. Nos ilumine, hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Que seja. Podem assentar, irmãos. Nós vamos cantar, mas hoje eu não escolhi, não separei, não. Eu deixei para os irmãos escolherem. Então eu vou pedir à nossa irmã, Dona Lourdes, para sugerir para nós um hino que é do agrado, do gosto da senhora, para a gente louvar o nosso Deus. Dona Lourdes escolhe um para nós agora, depois outro irmão escolhe outra.
155. Esse aí é o Castelo Forte. Eu vou ter que assentar para tocar o violão. Maxwell hoje não está aqui, né? Então, os irmãos aí nos ajudem para cantar o hino. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com folha pertinaz. Persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está prendido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza que nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder, família vens trazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Algum irmão gostaria de sugerir mais um hino? Oi? 105, e de número 105. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou.
sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eterno, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Irmãos, a palavra de Deus nos orienta com frequência confessarmos a Deus os nossos pecados. Encontramos isso em vários lugares na Bíblia. Pecado, a gente sabe que a maior desgraça do ser humano é que afastou o homem de Deus. O homem morreu espiritualmente, morre fisicamente e também eternamente por causa do pecado. Só em Jesus há solução para esse problema. E mesmo sendo crentes, verdadeiramente convertidos, nós ainda pecamos, isso diariamente, para a nossa tristeza, né? Porque o crente se entristece quando peca. Mas graças a Deus nós aprendemos pela sua palavra que a maneira certa é a gente se achegar diante de Deus com humildade e pedir a Deus misericórdia para com a nossa vida. Nos nossos momentos de culto, a gente sempre tem gosta de ter esse momento, é um momento muito breve, né, para a gente lembrar e verdadeiramente confessar os nossos pecados, pedir perdão, mas é um modelo, é um exemplo que você deve tomar na sua vida para fazer isso depois, com mais tempo, né, de confessar a Deus. Mas ainda assim, no nosso culto, nós temos um momento assim, né, de ficar em silêncio, pensar um pouquinho na nossa vida e pedir a Deus misericórdia para com a nossa vida, perdoar o nosso pecado. Em Cristo Ele faz isso, né? Somente por causa da obra de Cristo. Não há mérito algum em nós, né? Então nós vamos fazer isso agora, um momento de oração silenciosa. Curva a sua cabeça, fecha o olho, pensa um pouquinho na sua vida, né? Pede a Deus misericórdia para com a sua vida. Depois de alguns momentos assim, eu pedi ao presbítero Roberto fazer uma oração, agradecendo a Deus o perdão que a gente tem em Cristo.
Senhor, meu Deus, amado Pai, quero te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, reunidos em Teu santo nome, ó Deus. Em especial nesse momento agora, Pai, nos achegamos diante do Senhor, ó Pai, onde vimos confessar os nossos pecados, as nossas falhas e clamar pelas Tuas misericórdias, ó Deus. Sabemos que temos que melhorar muito ainda, Pai, um processo a cada dia, e pedimos a Tuas misericórdias, pedimos que o Senhor esteja nos ajudando nesse processo, Pai, nos purificando, nos ajudando a enxergar cada vez mais os nossos erros para que a gente possa melhorar, ó Deus. Nos ajude nesse processo de santificação, ó Pai. Nos ajude a buscar mais ao Senhor, ó Pai, e a resistir mais ao pecado, ó Deus. Senhor Deus, nos dê força, nos dê direção. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, ó Pai, tirando de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, tem misericórdia da Tua igreja, de cada um aqui, cada família aqui representada, ó Deus. Mais uma vez eu venho clamar ao Senhor pelas Tuas misericórdias, ó Pai. Como o pastor disse mesmo, por nós mesmos nós não conseguimos fazer nada, ó Pai. Mas o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos sustenta, ó Pai. E principalmente, ó Deus, através do sacrifício do Seu Filho Jesus, ó Pai, que foi feito ali na cruz, nós temos esse livre acesso de chegar diante do Senhor, poder confessar e poder beber dessa fonte do Senhor, ó Pai. Fica conosco, nos guarda, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. A minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim seja. Irmãos, nós vamos cantar mais um hino. Enquanto cantamos, se alguém trouxe o seu dízimo, quiser fazer a sua oferta, terá a oportunidade de adorar a Deus, trazendo aqui o seu dízimo, a sua oferta. É o hino 147 do nosso inário. Eu gosto muito desse hino porque ele fala que em Jesus nós somos vencedores, né? E aí nós temos que dar glória, 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 aleluia. E a nossa vitória é só por Cristo mesmo. Eu gosto muito dessa estrofe que fala assim: da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos seus, né? A vaidade, ela luta por fazer de nós servos dela. Depois, como é que diz aí a sequência? Mas se o eu quer levantar-se, né? E mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Graças a Deus, né? Vamos entoar esse hino então. 147. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
graça, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade, fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Alguém se preparou para ficar com as crianças? A Lília? Nós vamos fazer uma oração pelas crianças e depois elas vão ali para a salinha com a Lília. Vamos orar pelas crianças. Pedir a irmã Raquel fazer uma oração pelas crianças e pela Lília. Agradecemos por estarmos aqui, Senhor, pelas nossas crianças que estão participando, que os seus pais trazem para ouvir a Tua palavra, que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas, amém. Que o Senhor esteja guiando nos caminhos do Senhor, que seus pais sejam sábios na educação delas. Amém, ó Deus. Abençoe a Lília que vai ficar com ela, que ela tenha sabedoria em ministrar a palavra e eles tenham o coração maleável para recebê-lo e viver essa palavra, amém. Senhor. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém. Amém. As crianças podem ir acompanhar nossa irmã e ir para a salinha. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler de 1 a 13. 1 Coríntios 10. Exemplos da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito:
O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós suplicamos a Tua presença para nos auxiliar nesse momento em específico, quando meditaremos aqui na Tua palavra. Nos ajude, Senhor, aquieta o nosso coração e para que nós possamos compreendê-la um pouco melhor, a Tua palavra, o Senhor quer nos dizer nesse texto, e termos condições de aplicar na nossa vida. Que a Tua igreja aqui seja edificada pela exposição da Tua bendita palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós trouxemos uma mensagem aqui, baseados no capítulo 9 de Coríntios, dos versos 24 a 27, onde nós lembramos aqui, destacamos aqui, que o apóstolo Paulo compara a nossa vida cristã, do crente, como um atleta, né, numa corrida. E está muito claro aqui nos versos 24 ao 27. E Paulo, então, chama a atenção para que os crentes adotem na sua vida algumas atitudes para fazer bem essa corrida cristã. Como atleta, né? Agora a gente está no meio das Olimpíadas, e nós falamos aqui, né, a gente gosta muito de lembrar de ver especialmente eu gosto muito da ginástica, ver aqueles atletas com tanta disciplina, tanta perseverança, tanto esforço para chegar naquele desempenho de alto nível, né? Ser um atleta olímpico e quem sabe trazer para casa uma medalha, e muitos ficam na torcida para que os brasileiros tragam uma medalha de ouro para o Brasil. E deve ser mesmo um momento muito marcante na vida de um atleta. Só de estar ali, né, ser um atleta olímpico já é uma grande vitória, né? Então, eu gosto muito de apreciar o esforço desses atletas. E Paulo também provavelmente assistiu a algumas dessas corridas, por isso que ele usa aqui a ilustração, né, quando ele fala aqui no verso 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, a comparação de Paulo é muito feliz. Assim como o atleta empenha tanto por uma coroa corruptível, muito mais do que ele, nós devemos empenhar esforço, porque a coroa que nos reserva é uma coroa de vida, é uma coroa da justiça, é uma coroa incorruptível. Então, nós temos muito mais motivo para, como diz Paulo aqui, disciplinar o nosso corpo, né, dominar a nossa vida espiritual, prestar atenção, sermos vigilantes, a fim de fazermos uma corrida que inspire outros a correr junto com a gente rumo à cidade celestial, né, a vida eterna. É um texto muito bonito. E nesse que eu li agora com os irmãos, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção dos crentes, né, de Corinto,
e obviamente da igreja como um todo, para alguns perigos que a gente corre na nossa profissão de fé, e é o perigo especialmente de descansarmos em alguns privilégios e, com o passar do tempo, incorrermos num relaxamento, num descuido, e acharmos que por pertencermos a uma igreja reformada, por termos batizado, por ter feito a pública profissão de fé, né, por ser membro de uma igreja séria, isso basta para a nossa boa corrida, né, para nosso bom desempenho na vida espiritual e até para a nossa salvação. Mas Paulo vai mostrar aqui, usando alguns argumentos, que isso não basta, que o crente precisa fazer, com uma certa frequência, um autoexame, para ver se de fato ele está na fé. Então ele fala aqui, por exemplo, citando exemplos, né, do Antigo Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles experimentaram um tipo de batismo. Paulo chama isso aqui, o passaram pelo meio do mar, né? Ele chama disso de um símbolo, né, de um batismo. Ali o povo de Israel presenciou a mão de Deus com seu poder extraordinário em vários momentos. Eu acho muito interessante porque durante 40 anos aquela nuvem, durante o dia, pairava sobre o arraial de Israel, marcando a presença de Deus. De noite havia uma coluna de fogo, isso durante todo esse tempo. Deus marcando a sua presença. Viram todos aqueles sinais, especialmente esse de passar pelo meio do mar, e viu Deus ali derrotar todo o exército dos egípcios, né? E ele diz aqui, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Vocês se lembram que todo dia caía pão do céu, né? Parecia uma geada, né, em volta do arraial. Eles colhiam, era uma espécie de semente fininha, uma camada fininha, e fazia daquilo ali bolos para comer o alimento. E todo dia Deus mandava. Beberam da mesma fonte espiritual, e é interessante que Paulo interpreta para nós aqui, dizendo que bebiam de uma pedra que os seguia, e essa pedra era Cristo. Tiveram muitos privilégios, esses hebreus, né, que saíram do Egito, em ver todas essas coisas da parte de Deus, e experimentar tudo isso da parte de Deus. Mas no verso 5, nós assustamos com o que Paulo escreve aqui. Veja, ele diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Vejam bem, toda a nação de Israel foi batizada no mar. Viram todas essas manifestações de Deus, mas eram todos crentes? Não eram. E ao longo da caminhada, a gente que já leu a Bíblia, a gente percebe claramente como o povo era teimoso, rebelde, descontente, murmuradores, constantemente, a cada situação nova, eles reclamavam. Reclamaram do pão que Deus mandava todo dia. Queriam comer carne, Deus providenciou. Um pouquinho de sede, e eles já reclamavam. Nós não vamos olhar para os textos aqui agora, mas os irmãos conhecem a história. Um povo murmurador, né? E quando já estavam para entrar na terra que Deus prometera, aí foi a gota d'água, porque Moisés mandou lá os espias, né, dar observada na terra,
E quando eles voltaram e trouxeram o relato de que a terra tinha dono, essa terra que Deus tinha prometido, ela tinha dono e eram homens poderosos, e que eles não deveriam ir avante, que na verdade eles seriam exterminados ali, apenas 2 daqueles 12 espias, né? Josué e Caleb, que mantiveram confiança em Deus e disseram: não, Deus nos tirou de lá, Ele vai nos introduzir nessa terra, né? Confie no Senhor. Mas a nação de Israel escutou o relato dos outros e não desses 2. Isso foi a gota d'água, e Deus disse para Moisés: vou destruir toda essa nação. Moisés então clamou a Deus, pedindo a sua misericórdia para com a nação de Israel. E Moisés até usa um argumento interessante diante de Deus. Moisés fala assim: Senhor, se o Senhor matar esse povo todo aqui, os egípcios vão pensar que o Senhor não é bom general, porque o Senhor não os introduziu na terra como prometera. Ele usa esse argumento diante de Deus. Tem misericórdia do seu povo. E Deus disse assim: então vamos fazer o seguinte, não vou exterminar com o povo não, diga ao povo que volte. Eles vão rodear, andar no deserto durante 40 anos, até que toda essa geração incrédula morra no deserto, caia no deserto. Dessa antiga geração, somente Josué e Caleb pisarão na terra da promessa. Mas o povo, diz o texto lá em Números, que o povo chorou diante de Deus, lamentou e disseram: não, nós vamos subir, nós vamos tomar posse dessa terra. E Moisés disse: não façam isso, porque se fizerem vocês serão derrotados, porque Deus não está mais com vocês, não vai mais no meio de vós. Mas eles teimaram e tentaram e foram derrotados, fugiram, e aí começaram a rodear a terra, constantemente reclamando de Deus, né? Aqui na sequência a gente vê claramente, ele cita aqui vários pecados nos quais a nação de Israel incorreu por causa da sua incredulidade em Deus, e a mão de Deus pesou sobre eles. Então eu acho interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo ele é muito feliz em trazer isso como exemplo para nos alertar, né? O propósito dele com isso, com essa passagem, é nos alertar a nós crentes, né? Pertencemos a uma igreja, fui batizado, professei a minha fé, né? Conheço a Bíblia, venho à igreja, né? Isso é bom, graças a Deus por isso. Mas a gente precisa ir mais além, sondar o nosso próprio coração, porque há uma tendência em nós, irmãos, de fazermos as coisas mecanicamente, por dever, por obrigação. Nós lemos no salmo de abertura desse culto, salmo de número 100, que nós devemos servir a Deus com alegria, né? Apresentar diante do Senhor com cântico, né? Por que eu venho à igreja? O que me motiva a vir aqui? Tenho o mesmo prazer de estar aqui, louvando a Deus, né? Ouvindo a sua palavra? Ou tem alguma outra motivação que me leva? É por causa de Deus, é por causa do que Ele fez, é por causa do que Ele é, que eu estou aqui? Eu me pergunto muitas vezes, por que eu vou à igreja hoje? É porque é a minha profissão pregar o Evangelho? É só isso? Ou tem alguma coisa além disso que me motiva? Porque se for só isso, só porque eu trabalho e tiro daqui o meu sustento, está errado. Eu tenho que servir ao Senhor com alegria, tenho que ter prazer no que eu faço para Deus, né? Então eu acho que a gente tem que avaliar a nossa vida com uma certa frequência. Por que eu vou fazer a minha profissão de fé? Já experimentei uma conversão, já nasci de novo, quero seguir a Cristo e servi-lo até morrer, custe o que custar,
porque a gente sempre enfatiza para os irmãos que estão se preparando para serem membros da igreja, para professarem a sua fé, que não é fácil este caminho. Jesus nunca nos iludiu, nunca enganou os seus seguidores. Ele disse: se alguém quer vir após mim, tem que avaliar primeiro. Tem que renunciar coisas, tem que tomar a cruz. O evangelho de Jesus é evangelho de cruz. Crer é difícil. Esse dia eu estava ouvindo o Augusto Nicodemos, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou: se muitos crentes soubessem o que realmente significa servir a Cristo, seguir a Cristo, eu tenho a impressão que muitos não teriam entrado por essa porta. Porque é um caminho apertado, de porta estreita, né? De caminho estreito, de luta contra o pecado, contra a nossa natureza. Eu nunca achei fácil ser crente. Eu luto contra a minha própria natureza todo dia. Mas eu, se tivesse que nascer de novo, não queria ser outra coisa. Queria trilhar esse caminho novamente. É aquela passagem, quando Jesus aperta o discurso, os discípulos vão deixando Jesus, e ele é muito franco para os 12, né, mais chegados a ele. Ele diz: vocês também não querem retirar-vos, não querem ir embora? Pedro fala assim: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Com toda a dificuldade que é seguir a Cristo, servi-lo, é o melhor caminho, é o caminho certo. É bom estar aqui na igreja, né? É bom estar neste caminho, pertencer a essa fileira dos crentes, fazer essa corrida que nós estamos fazendo na referência a ela. Corrida difícil, de muitos obstáculos. Por isso nós precisamos, como nós vimos hoje aqui de manhã, no texto que antecede esse aqui, do elemento do esforço para uma corrida, do elemento da disciplina, da perseverança, da determinação. Uma vez tendo lançado mão desse arado, a gente não pode ficar olhando para trás, com saudade de uma vida antiga longe de Deus. Não, vamos olhar para frente, para o que nos aguarda, para o que está preparado para nós. E como eu disse hoje de manhã, se a gente prega para outros, os nossos parentes, os nossos amigos, apontando para eles este caminho, esta salvação, mas se eles não quiserem se juntar a nós nessa corrida, nós temos que cuidar de nós mesmos também. Não esquecer de cuidar da nossa vida espiritual. Continuemos a corrida, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, avaliando a nossa vida, como ele nos chama a atenção nessa passagem. Veja, ele fala aqui, vocês não devem se tornar, não devem cobiçar coisas más, como eles cobiçaram, não serem idólatras. A idolatria é um perigo na nossa vida. Não é só a pessoa que não adora a imagem, né, que não é que é idólatra. Crentes também que não têm objetos de culto aqui podem idolatrar coisas, terras, casa, um bem, alguém, né? Fulano é meu ídolo. Crentes podem ter ídolos, então nós temos que tomar cuidado. É o primeiro dos 10 mandamentos. Quem se lembra qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Não terá outros deuses diante de mim. Vem encabeçando a lista, né? Deus requer exclusividade, porque Ele é o único Deus. Ter outro Deus diante dEle, ou na frente dEle, ou junto com Ele, é um gravíssimo pecado, porque não existe outro Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, diz Deuteronômio. E o povo se tornou idólatra. Vocês se lembram, irmãos? Eu fico impressionado. Moisés se ausentou para ir buscar os 10 mandamentos. Bastaram alguns dias e eles fizeram um bezerro de ouro. Fizeram um carnaval no pé do monte, aonde Deus estava falando com Moisés, dando as suas leis.
e disseram assim: este aqui, se referindo ao bezerro de ouro, é o Deus que tirou vocês do Egito. E o povo adorou aquele bezerro. Já estava a ponto de sacrificar para aquele ídolo. Quando Moisés desce do monte, ele não aguenta ver aquilo, ele quebra as 2 tábuas que continham os 10 mandamentos. Depois Deus, na sua misericórdia, escreveu outras tábuas para o povo, mas muitos morreram ali. Idolatria, ele cita isso aqui. Todas essas pessoas viram as manifestações de Deus e ainda fizeram um bezerro. Como que é o ser humano, né? A gente fica impressionado. Mas, irmãos, às vezes a gente condena tanto esses nossos antepassados lá, mas nós temos tendência também para a idolatria, a nos agarrarmos a coisas mais do que deveríamos. Então nós temos que tomar cuidado. Outra coisa que ele menciona aqui, né, o povo levantou-se para comer, beber e divertir-se. Uai, pastor, mas há alguma coisa errada nisso? Comer, beber e divertir-se? Não, só que naquele contexto isso estava associado à idolatria. Isso feito, você comer, beber e divertir, não é errado dentro da medida, né? Nós podemos fazer isso sem desagradar a Deus, mas naquele contexto ali, isso aqui estava de uma maneira desenfreada, como a gente vê muito acontecer por aí. Tinha nada a ver com Deus, né? Não pratiquemos imoralidade, outro pecado, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Por Deus à prova, ficar murmurando contra Deus. Será que o Senhor está mesmo conosco? Fizeram isso muitas vezes com Deus. Por que Deus não deixou a gente morrer lá no Egito? Que saudade das carnes do Egito, né? Do alho, né? Da cebola, das comidas do Egito. Crente não pode ficar com saudade da vida que ele tinha antes de ser crente, não. É como voltar ao Egito, é como desejar as coisas lá atrás do Egito, né? Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, o povo que murmurava. E aí ele diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Em outras palavras, nós precisamos tomar cuidado também com a nossa vida, para que a gente não incorra nestes pecados ou em outros, né, que podem nos afastar de Deus, prejudicar a nossa vida, prejudicar a sua igreja, né, desencorajar um irmão ou irmã a buscar a Deus. Então nós temos que, o crente ele tem que zelar da sua vida, não só por causa dele, mas por causa dos outros que olham para ele também, né? Então Paulo fala que isso veio como exemplo para advertência nossa, de nós a quem os fins dos séculos têm chegado, né? Então aí que ele fala no verso 12: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É a necessidade da gente fazer uma avaliação na nossa vida. Você tem mesmo buscado a Deus? Não basta ter conhecimento de Deus, é preciso ter, não basta apenas informações a respeito de Deus, mesmo que sejam corretas. Tem muita gente que tem teologia, mas não tem Deus no coração, não tem intimidade com esse Deus que ele conhece, através teoricamente falando, né? Então eu preciso ter intimidade com esse Deus, preciso conhecer de perto o bom pastor. Faz muita falta isso na vida da gente, irmãos, esse tempo com o Senhor, diariamente, né? Aquele que pensa estar em pé, cuidado, veja que não caia. E um consolo que aparece aqui no verso 13 e ao mesmo tempo uma advertência: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e Deus não vai permitir que a gente seja tentado além das nossas forças. Isso é muito confortador, porque
porque Deus conhece o nosso limite. Mas, ao mesmo tempo, isso põe um freio na nossa vida, porque ele fala aqui, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, e com a tentação Ele proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mas isso aqui, ao mesmo tempo, nos ensina que nós podemos experimentar provações, tentações, e a gente precisa, então, lançar a mão dos recursos que a gente tem à nossa disposição, né? Como ele mencionou no contexto anterior, esforço, vigilância, perseverança, determinação, o crente precisa ter. Então, irmãos, essa é uma palavra de advertência para nós, né? Uma exortação para nós. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidemos da nossa vida, porque a nossa luta é dura, é grande. São muitas coisas que nos surpreendem ao longo da corrida, muitos obstáculos na caminhada. Mas se a gente estiver unido a Cristo, né, em intimidade com Ele, a gente vence, né, a gente tem vitória em cada um dos nossos embates, né? O que precisa é a gente estar junto com o Senhor, ter intimidade com Ele, com a Sua palavra, né? Que Deus nos ajude, nos abençoe para que a gente possa agradar o nosso Deus na nossa forma de fazer a corrida, né? A nossa corrida cristã. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar mais uma vez. Pedir à nossa irmã Isa fazer uma oração, Isa. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada pela vida de cada um aqui. Obrigada pela palavra que o pastor trouxe para nós, Pai. Eu peço que o Senhor nos ensine a te amar a cada dia, Senhor. Que o Senhor toque nos nossos corações para que a gente tenha sabedoria, Senhor, para te servir, para te louvar a cada dia. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pela vida. Obrigada pelo teu amor que se derrama sobre nós a cada dia sem medidas, ó Pai. Obrigada por tudo. Nos leve para casa em segurança. Nos dê uma semana abençoada. Em nome santo de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, sobre toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Amém.